Boa noite, meus amados irmãos. São 7h31 da noite. Vamos começar a nossa live falando sobre este assunto que é de grande importância. É um dos assuntos mais amados por todos os cristãos, todos os servos de Deus. Aqui vamos encontrar o anelo mais profundo da igreja cristã, que se trata da parousia, ou da volta, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos por aqui que estamos chegando ao fim na análise do livro do Apocalipse. Então, o nosso tema é a volta triunfal de Jesus Cristo. Vamos abordar alguns assuntos muito interessantes. A volta de Cristo, o conceito de aleluia, as bodas do Cordeiro e a batalha de Armagedon, que finalmente acontece. Ela já foi antevista antes por João em várias oportunidades, mas agora é que chega o momento. Então, meus queridos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Que o Senhor continue operando, ó Pai, sobre a vida do nosso povo, curando, ó Pai, todos aqueles que estão positivados pelo coronavírus. Que o Senhor possa acabar, ó Pai, com essa pandemia. E graças a Deus, algumas vacinas já estão em teste final. Vemos uma luz no fim do túnel. Muito obrigado, ó Pai, por tuas providências, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Continuamos pedindo pela saúde da tua serva linda, que o Senhor esteja também no controle dela, ó Pai. Que o Senhor esteja ali com a tua boa mão, confortando, animando e alegrando a tua serva, juntamente com o seu esposo, o irmão Erval, dando ao Pai esperança e resignação diante desse resultado que chegou hoje, que eles não se assustem, mas que confiem no Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los. Abençoa-nos no estudo da tua palavra. Abençoa cada um dos que estarão aqui conectados. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu destaco inicialmente os versos 5 e 6, que diz: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. Olha a descrição que João faz dessa voz. De uma vasta multidão. E como que a voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Não é mais a besta, não é mais o falso profeta, não é mais o dragão que reina sobre o mundo. Agora, Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, reina sobre todas as coisas. Finalmente, chegamos ao capítulo 19 do Apocalipse, um dos mais notáveis e esperados pelos cristãos através das eras. João aqui antevê a parousia, a volta triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo para assumir o seu lugar na história, derrotando seus inimigos e passando a reinar a partir do Monte Sião. Glória a Deus por isso. Vamos chegar a esse tempo, vamos chegar ao cumprimento profético do que está escrito na palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero explicar aos irmãos a nossa metodologia na exposição do Apocalipse. Do lado esquerdo tem aí o texto bíblico e do lado direito os comentários. Então vocês podem acompanhar na sua própria Bíblia ou acompanhar, se for possível, lendo o texto bíblico reproduzido aí em nosso slide. Esse texto que eu adoto para as minhas exposições, para as minhas pregações,
em meus estudos finais, eu uso a ACF, que é a versão Almeida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, ACF. Quando você quiser um texto bíblico, a Bíblia no Google, coloque lá o texto que você quer. Eu coloco, por exemplo, Apocalipse 19 e ao lado coloco ACF. Então, o Google já me dá a versão que eu adoto, que é a versão trinitariana. Mas eu consulto muitas outras versões, principalmente esta versão que eu estou lendo agora, chamada Bíblia Missionária de Estudo. Essa aqui, ela recebe o código de RA, ou seja, revista e atualizada. E eu quero mostrar uma coisa para vocês de antemão, já que eu estou com ela em punho. Eu sei que não vai dar para vocês verem direito, porque quando eu mostro aqui diante da câmera, ela forma um espelho, ela inverte. Mas só quero mostrar para vocês que no capítulo 19 nós vamos ter 3 hinos. Esta versão respeita os gêneros literários do texto, tá certo? A nossa não, faz um texto corrido, não destacando o que é, por exemplo, poesia, o que é narrativa, o que é dissertação. Então, ele mostra de forma homogênea todos os gêneros literários. Mas esta nova versão, ele já separa o texto bíblico de acordo com os gêneros literários. Que neste caso aqui são 3 hinos. E eles aparecem em forma de poesia mesmo, como nós conhecemos, um tanto como nós conhecemos no Ocidente, porque a poesia ocidental é diferente da poesia oriental ou do Oriente Médio, está bem? Aqui a gente usa versos, rimas e final de sílabas, dentre outras figuras de linguagem. Mas a poesia judaica usa outros recursos literários, como os paralelismos, né? Os paralelismos antitéticos, sintéticos, etc. explicativos. Tá certo? Então, falemos em primeiro lugar sobre a parousia de Jesus Cristo, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia! E vai por aí. Olha que beleza, que texto maravilhoso. Observe que João sempre costuma repetir essa expressão quando ele sai de uma cena e muda para outra. E depois destas coisas. Ou seja, após a queda da Babilônia, que ele narrou e descreveu nos capítulos 17 e 18, no céu todos os seres cantam louvores de júbilo. E dizem por 4 vezes, Aleluia. Vocês podem ver em vermelho, olha aqui, tá vendo? Podem ver em vermelho aqui, olha. 4 vezes eles dizendo, exclamando em alta voz, Aleluia. Este termo, essa palavra é hebraica, vem de uma palavra hebraica. A semelhança de outras palavras hebraicas e gregas não foram traduzidas, tá certo? Como Amém. Então, Aleluia quer dizer louvem ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Não é para o que nós encontramos nas Escrituras, lá nos Salmos, ou aqui no Apocalipse, não é para você ficar dizendo toda hora Aleluia na igreja. Ou quando o pastor diz alguma coisa interessante, você diz aleluia. Não era nesse sentido que eles usavam.
né? Então, aqui tem uma ordem para você falar bem de Deus, né? Para você louvar, para você destacar os atributos dele, para você cantar a sua glória, para você falar bem dele, elogiá-lo. É esse o sentido do Halel, né? Do termo glória. Então, é uma ordem para que louvem a Deus. E é isso que os anjos vão fazer, né? Louvem ao Senhor. Vem de Hallelu e Iá, né? Hallelu e Iá. Então, o Hallelu quer dizer louvar, Iá é uma forma abreviada de Iavé, ou Jeová. Então, eu vejo alguns grupos religiosos, por exemplo, dizer assim, aleluias. Então está falando louvem aos Jeovás, colocando Deus no plural aí, ou deuses, né? Acho que isso é problemático. Muito bem. Essa palavra hebraica não ocorre no Novo Testamento, exceto aqui no Apocalipse, e somente no capítulo 19. Por que isso? Não, não, não merece uma reflexão mais profunda disso? Né? Você não vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, exceto no Apocalipse, uma referência ou uma citação desse termo aleluia, mas somente aqui e no livro dos Salmos. Lá no Antigo Testamento você só vai encontrar no livro dos Salmos. Então não havia nem no Antigo nem no Novo Testamento aquilo que o pastor Gerson Rocha gostava de falar de aleluia, aleluia mania. Uma mania de estar dizendo aleluia, uma mania de estar falando amém ou glória a Deus. Né? Então, observe que João ouviu a voz de uma vasta multidão, é esse o sentido literal, uma vasta multidão. Pensemos, irmãos, nesse coro celestial formado por todos os santos e seres angelicais, louvando ao Senhor. E não são poucos. É como um mar de pessoas diante do trono, uns mais perto e outros mais longe do trono de Deus. E em Hebreus capítulo 12, 22 e 23, encontramos justamente essa descrição aqui, desta vasta multidão. É quase que um pleonasmo, porque quando eu falo de multidão, eu falo de algo grande. Mas João usa esse recurso linguístico aqui para mostrar que era muita gente. Está escrito aqui, diz assim, verso 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Ora, se já havia muitos milhares de anjos, imaginem quantos salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, na presença de Deus. É muita coisa, é muita gente. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Provavelmente lá do Antigo Testamento, é óbvio. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. A palavra aparece somente nos Salmos, 24 vezes, e no capítulo 19 do Apocalipse. Esse grito de júbilo espiritual ocorre no princípio e no fim dos salmos individuais. Por exemplo, Salmo 104. Abram a sua Bíblia aí, se você está com a Bíblia em mãos. Recomendo que sim. Se você pode, se você não estiver no carro, se você não estiver no hospital, se você não estiver no seu trabalho. Há muitos sis. Então, Salmo 104. Observe que esses salmos, 104, 106, 113 e 117, sempre terminam
com esta palavra aleluia. Só que na nossa versão já foi traduzido, está aqui. A minha meditação, Salmo 104, o último verso. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, lá pulando aí, 106, lá no final, louvai ao Senhor. 113, está lá no final. Todos terminam com a expressão louvai ao Senhor. Os salmos 113 ao 118 são conhecidos como Halel, salmos de louvor. Também, observe, né? Vamos lá. Salmos. Também nos últimos 5 capítulos do Saltério, ou seja, do livro dos Salmos, começam e terminam com a palavra aleluia. Observe aí. 146 até o 150. Eu verifiquei na minha Bíblia aqui. E de fato, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Encerra, louve ao Senhor. 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. E finaliza, louvai ao Senhor. 148. Louvai ao Senhor. 149. Louvai ao Senhor. 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. E termina, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, qual é a conclusão a que chegamos disso? Aí eu cito o Christmaker, que diz o seguinte: como o Saltério, ou seja, o livro dos Salmos, termina com o povo eleito de Deus cantando aleluia, o Novo Testamento termina com os redimidos de Deus no céu cantando aleluia. Isso é ainda mais notável quando consideramos que o Apocalipse 19 enfatiza a última série de hinos neste livro. E de fato, os últimos hinos do Novo Testamento, no livro dos Salmos, vão se encerrar aqui no capítulo 19. Você não vai encontrar mais hinos nem fragmentos de hinos nos capítulos 20, 21 e 22 do Apocalipse. Neste capítulo 19 do Apocalipse, encontramos 3 hinos. Eu mostrei para vocês naquela Bíblia missionária de estudo. 3 hinos. O que é que eles cantam? Qual é o conteúdo do louvor daqueles seres angelicais, daquela multidão, vasta multidão? Vamos lá. O próprio João ouviu eles cantarem o quê? Eu coloquei em vermelho aqui, olha, presta atenção. A salvação, a glória, a honra, o poder de Deus, a sua verdade e a sua justiça, principalmente em relação aos juízos contra a Babilônia. Observe que o cântico dos anjos no céu são teocêntricos. Eles falam de Deus, eles glorificam a Deus. Muitas vezes a gente vê essas músicas que estão sendo cantadas no Brasil e no mundo, chamada MCC, música cristã contemporânea, música gospel. Não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus Cristo, não fala nada sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a cruz de Cristo. Fala sobre enriquecimento, fala de curas, de milagres, fala de bem-estar social e de posse de riquezas, fala de prosperidade material, mas não de Deus. São raras as músicas teocêntricas. Por isso devemos tomar bastante cuidado com o conteúdo daquilo que nós cantamos. Eles cantam a salvação, o próprio nome de Jesus Cristo é aquele que salva, é o Salvador. Ele foi prometido desde antes da fundação do mundo, está lá em Efésios 1, 4 a 5.
Ele foi prometido para ser o Salvador, para encarnar, para assumir a cruz do nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos fazer aproximar-nos de Deus até o seu trono. Observe um dos textos mais extraordinários das Escrituras, eu considero isso. Está aí Romanos 3, 21 e 22. Eu costumo dizer que para uma pessoa se converter de fato, ele precisa entender o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, 21. Né? Enquanto ele não entender isso que está escrito aqui, não vai se converter. Não vai ter fé, crer em Jesus Cristo, como a Bíblia ensina, falando da fé salvadora. Eu vou ler para vocês. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Como é que uma justiça pode se manifestar sem lei, se é a lei que estabelece a justiça? Mas Paulo, é claro, é um gênio do cristianismo. Né? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus se consuma no coração do homem através da fé em Jesus. Para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ora, a salvação, meus irmãos e meus amigos, é pela fé em Cristo. É um dom de Deus. Não custa nada para você. Basta você aceitar, basta você crer, receber a Cristo como seu Salvador. Para nós é de graça. Para Deus, custou a morte do seu Filho. Está escrito aqui, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele teve que morrer para isto. Ao qual, observe bem isso aqui, ao qual a quem? A Jesus. Olha o pronome relativo, ao qual, ou seja, a Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, o plano eterno de Deus incluía a morte de Cristo para todo aquele que quisesse ser salvo. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, derramado na cruz do Calvário, para Deus demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e possa justificar o pecador. Como é que um juiz pode inocentar um pecador, sem que o pecador continue na mesma situação de culpa, de condenação? Deus resolveu o problema moral. Deus resolveu o problema espiritual que envolvia a salvação do homem, a sua justificação. Ele disse, eu tenho que morrer, alguém tem que morrer. Porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus entregou-se a si mesmo no lugar do pecador, para que quando Deus justificá-lo, quando Deus justificar esse pecador, ele possa continuar sendo justo. Você pode imaginar o preço que Deus teve que pagar para redimir a humanidade decaída, rebelde, pecadora? Foi isto. E é por isso que a igreja canta a salvação de Jesus Cristo. A igreja lá no céu, os anjos, os 24 anciãos, os 4 animais, seres viventes, glorificam a Deus como o grande salvador do seu povo. Mas também cantam a glória de Deus. Como dizia lá em Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem os mares. Olha que versículo extraordinário das Escrituras. Na verdade é o coração da Bíblia.
Toda a Bíblia converge para este versículo aí, Abacuque 2,14. Pode ter certeza disso. Deus criou todas as coisas para a sua glória. O papel da igreja, o papel dos santos durante o período da grande tribulação é de difundir esse conhecimento da glória de Deus, que agora, ou seja, aqui em Apocalipse 19, eles vão ver a glória de Deus se manifestar, punindo o mal, derrotando os inimigos e triunfando através do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós cantamos a glória, a honra e o poder, a verdade e a justiça de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Ora, meus irmãos, nesse início de Apocalipse 19, há uma justificação, né? Há uma justificação. A punição dada à grande Babilônia por causa da sua fornicação e por causa do homicídio em massa dos servos de Deus, dos santos de Deus. Então, há uma defesa no sentido de que a queda de Babilônia, a condenação da grande prostituta, o fim dessa história como nós conhecemos, foi justa. É um elogio à justiça de Deus. Isso está, olha, é como a lei de Talionis, ou a lei de Talionis. Observe um pequeno trecho do final de Apocalipse capítulo 11, versículo 18. 11 e 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar os galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E mais uma coisa, observe o final agora. O tempo de destruíres os que destroem a terra. A punição contra a grande Babilônia é porque ela estava destruindo a terra. Ela enganou, seduziu, destruiu corações humanos. Ela vai levar milhares ao inferno. As pessoas que estão no mundo, que estão seguindo os princípios do mundo, da sociedade, vão ser condenadas juntamente com a grande Babilônia. Na verdade, João está fazendo uma intertextualidade com Deuteronômio 32, 43. Vamos ler. Deuteronômio 32, 43. Olha o que diz. Jubilai às nações o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Então, Babilônia destrói a terra, mas também nas suas mãos está o sangue dos santos que ela matou. E sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Esta é a última vez que a expressão 24 anciãos aparece no Apocalipse. Observe aqui, versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais, aqueles seres viventes lá do início do Apocalipse, adoram a Deus, se ajoelham e adoram a Deus e dizem aleluia. A literatura pré-milenista defende a interpretação de que esses 24 anciãos representam a igreja redimida, a igreja que já se encontra no céu. Estão assentados em tronos, a quem é dado o privilégio de governar. Eles estão bem próximos do trono de Deus, juntamente com os 4 seres viventes. No segundo hino, todos são conclamados por um ser celestial. Observe bem aqui. Aqui. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos,
e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Essa voz que sai do trono provavelmente não é Jesus Cristo, mas de um dos seres viventes. Porque ele fala nosso Deus. Jesus Cristo sempre usa meu Deus e vosso Deus. Mas é apenas uma hipótese interpretativa. Tá? O certo é que uma voz sai do trono de Deus clamando todos os santos de Deus. Todos a louvar a Deus e a temer o seu nome. Essa expressão, louvar a Deus e temer o nome dele, está presente em quase todo o Apocalipse. É muito interessante como João sempre cita este par de atitudes dos servos de Deus. Louvar a Deus e temer o seu nome. Observe aqui, Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Está vendo aí? Em vários momentos, João usa essa expressão e quase toda a Escritura. O temor da sabedoria, a sabedoria consiste em temer a Deus, diz lá o livro diz, tanto de Provérbios como de Eclesiastes. No terceiro hino, observe que em cada hino esses seres celestiais dizem aleluia. Agora, no terceiro hino, é chamado Cântico de Triunfo. Terceiro hino, Cântico de Triunfo. Eles louvam a Deus pela parousia de Jesus Cristo. Eles dizem aqui, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, aqui começa uma visão aberta do céu, de onde vai sair o Filho de Deus com os seus exércitos. A palavra parousia ou parúzia, você vai encontrar nos dicionários essas duas pronúncias, parousia ou parúzia. Quer dizer presença real, vinda, chegada ou advento. No passado usava-se esse termo, ou essa palavra, para descrever a visita de um rei ou um imperador. Então, faz muito sentido quando a gente usa a palavra parousia para a volta de Jesus Cristo, para a sua vinda, para a sua chegada, para a sua manifestação. O anseio da parousia é um elemento importante, é fundamental da vida cristã. A esperança cristã está aqui, é na volta de Jesus Cristo. E há muitos versículos. Eu cito aqui. Seria bom vocês fazerem um print aí e depois consultar em casa. Mateus 24, versos 3, 27, 39, 37, 39. 1 Coríntios 15, 23. 1 Tessalonicenses 2, 19. Todos falam sobre a vinda, sobre a parousia na volta de Jesus Cristo. É um elemento importante em toda a Escritura, em todo o Antigo e do Novo Testamentos, falando da volta de Jesus. Muito bem, pulemos para a segunda sessão, fala das bodas do Cordeiro. A palavra bodas quer dizer festa de casamento. Só se usa no plural esta palavra, bodas. As bodas do Cordeiro. Encontramos o último hino do Apocalipse. Esse hino é chamado de hino nupcial. Olha que maravilha. Fala do casamento da noiva com o Cordeiro. É o casamento da igreja com Jesus Cristo. Há muitos textos nas Escrituras mostrando isto. Mesmo, por exemplo, eu cito aí, 2 Coríntios 11, 2, quando o apóstolo Paulo disse que está preparando a igreja de forma pura. Vamos lá. 11, verso 2. Mas quero que saibais que Cristo... Cadê? Desculpa, 2 Coríntios, estou lendo primeiro. 2 Coríntios 11, 2.
porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Por que Paulo está com tanto zelo para com a igreja de Corinto? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A Cristo. Meus irmãos, no presente momento, a igreja está se preparando para a volta do Cordeiro. Quando a Bíblia fala de bodas de casamento do Cordeiro, é claro que não está seguindo o rito judaico e não o rito do mundo ocidental. Tá bem? Você deve estudar nos dicionários, nas enciclopédias, até no Google, como era, ou existem várias obras sobre costumes bíblicos nos tempos de Jesus, como se dava o casamento. Né? A parábola das 10 virgens mostra, né, como era esse ritual de casamento nos tempos de Jesus. Então, havia primeiro um contrato familiar. Enquanto isso, o noivo tinha que se preparar para conseguir o dote. A noiva também ficava aguardando até que ele, à meia-noite, com um cortejo nupcial, fosse em busca da sua esposa para acontecer o casamento. Estamos vivendo este momento de preparação. A noiva está se preparando. E como é que a noiva se prepara? Eu vou dizer isso para vocês nessa noite. O velho João, ao analisar as bodas do Cordeiro, ele está citando aí, fazendo uma intertextualidade, uma releitura do Salmo 118, 24 e Salmo 96, verso 8. Esse salmo eu já coloquei aí. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ora, meus irmãos, que maravilha. O pastor William Hendrickson, comentando esse trecho das bodas do Cordeiro, o que ele diz é tudo corretíssimo. Quer dizer, eu acho tudo correto. Em Cristo, a noiva foi eleita desde a eternidade. Ao longo de toda a antiga dispensação, as bodas foram anunciadas. Em seguida, o Filho de Deus assumiu nossa carne e sangue, ou seja, encarnou-se, tomou forma humana. Os noivados se concretizaram. O preço, o dote, foi pago no Calvário. E agora, depois de um intervalo, que aos olhos de Deus não passa de pouco tempo, o noivo regressa e chegaram as bodas do Cordeiro. A igreja na terra anela por esse momento como faz a igreja no céu. Olha para isto. Que visão. Né? Enquanto o mundo está aqui em uma prostituição com a besta, lá no céu está em festa, celebrando as bodas do Cordeiro. O que é que você vai preferir? De que lado você está e para onde você vai? E o mais incrível, irmãos, está escrito aqui, olha aqui, em vermelho. Já a sua esposa se aprontou. Pegue outras versões para ver. Já a sua esposa se aprontou. Ou seja, diz aqui, a noiva já está preparada. Quando chegar lá, no momento da volta de Jesus Cristo, a noiva está preparada para o casamento. Então, a grande pergunta é, preparada como? Aqui diz, João diz assim, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Ora, você sabe que pelas Escrituras, lá em Efésios capítulo 5, a igreja recebeu roupas de linho fino, roupas brancas, roupas puras, ou seja, ela foi revestida de justiça e santidade, não dela própria,
mas de Cristo, da justiça de Cristo. E foi dada à igreja isso aqui. João é autodidata, ele é bem explicativo. Ele disse, foi dada à igreja linho fino, puro, santo. E esse linho são os atos de justiça que os servos de Deus praticam neste mundo pela graça de Deus. Está escrito aqui. Está escrito, está explicado. Não é uma coisa maravilhosa? Muito bem. Quais são as obrigações da noiva do Cordeiro enquanto ela se encontra ainda na terra? Pergunta Kistemaker. Essas obrigações são de fidelidade ao noivo. Você, irmão, você, irmã, são noivos de Jesus Cristo. E você é infiel? Você é fiel? Você é infiel? Você tem a responsabilidade de demonstrar-lhe seu amor e devoção e de esperar ansiosamente por sua vinda. Mas a vestimenta que lhe foi providenciada deve ser vista como um dom incondicional de Deus. A Bíblia é perfeita, meus irmãos. É uma coisa extraordinária. Né? Em seguida, João muda de cenário. Agora ele vê outra coisa. E eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Agora você tem uma descrição de Jesus Cristo. Não mais como noivo nem como cordeiro, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vê o céu aberto e agora ele vê Jesus Cristo saindo com os seus exércitos, todos eles montados em cavalos brancos, para a grande batalha do Armagedon, para a grande batalha contra a besta e o falso profeta e o dragão. Olha que visão extraordinária. As imagens usadas por João para descrever a Jesus Cristo, ou seja, são imagens já conhecidas por nós. Desde o primeiro capítulo ele fala dessas características. Por exemplo, ele diz, seus olhos eram como chama de fogo, está lá no capítulo 1, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Né? E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. As suas vestes estão tingidas de sangue por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. Alguns teólogos chegam a interpretar essa veste tingida de sangue como o sangue da besta, do anticristo e daquelas pessoas que foram mortas na batalha do Armagedon. Mas não, porque a batalha neste momento ainda não aconteceu. Então está se referindo à cruz de Cristo. Né? O seu nome é a Palavra de Deus. Olha que são imagens que nós já estamos acostumados, que nós já conhecemos, já nos são conhecidas pelo Novo Testamento. Através do Novo Testamento, pelos servos de Deus, melhor dizendo assim. João identifica Jesus com a Palavra de Deus. Ele é o Verbo eterno. Ele traz a revelação de Deus para os homens. Ele cumpre as promessas de Deus na história humana. Ele traz o juízo de Deus contra a humanidade. Esse título que João dá a Jesus Cristo, meus irmãos, tendo o seu nome escrito um manto na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o equivalente de substantivos superlativos, como se fossem escrito assim, o maior dos reis e o maior dos senhores. Jesus Cristo é o soberano mais elevado e exaltado, o qual reina com majestade, poder e autoridade. Finalmente, irmãos, chegamos à parte final do capítulo 19. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voassem pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, de todos que estavam envolvidos com a batalha. Nesta batalha o mal é vencido, e a besta e o falso profeta são condenados ao lago de fogo e enxofre. Há um chamado às aves de rapina,
E mais uma vez aqui João está fazendo uma intertextualidade com textos lá do Antigo Testamento. Está aí, Ezequiel 39, verso 4, 17 também até o versículo 20. Analise aí em sua casa. Veja que João está citando em relação à destruição de Gog e Magog. É uma visão apocalíptica lá de Ezequiel, dos reinos do norte, da Rússia e de outros países do norte. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, olha aqui, verso 19, reunidos para fazerem guerra. O ódio de Satanás é contra Jesus Cristo. Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Mas a vitória é de Cristo. A besta foi presa. O falso profeta, todos os que eram leais ao anticristo foram mortos nessa batalha. Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quem é que diz aí que o inferno extingue a alma humana? Que a alma humana acaba, se desintegra? A gente sabe, tem algumas seitas heréticas que andam pregando isso aí. Mas a Bíblia mostra, principalmente através dos ensinos de Jesus Cristo, que o inferno é uma punição severa e eterna, inexpugnável. Não há como sair de lá. Meus irmãos, observe que João sempre trabalha com contrastes. Observe, por exemplo, os banquetes. Aqui no capítulo 19 nós temos o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, ao qual todos os santos têm sido convidados. É interessante que o Schmaker chega a perguntar assim: quem são os convidados para as bodas? É muito interessante. Eu vou deixar para o pastor Evaldo, o pastor Roque Albuquerque responderem essa. Ora, se a igreja, com todos os santos, estão se casando com o Cordeiro, quem serão então os convidados? Testmaker chega a dizer que isso aqui é uma maneira típica de João falar que os que vão se casar e os que são convidados referem-se ao mesmo grupo, às mesmas pessoas, aos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, com a sua igreja que está se casando com o Cordeiro de Deus. Mas no capítulo 19 também vai haver um banquete, o banquete daqueles que foram vencidos, que foram derrotados na batalha, cujos corpos, cujas carnes serão comidos pelas aves de rapina. E mais uma vez eu pergunto, para a sua reflexão, para que tipo de banquete você vai participar? Da ceia do Cordeiro ou do banquete dos vencidos? Que Deus abençoe. Que Deus possa colocar essa mensagem gravada nos nossos corações. E nesses dias, nesses momentos difíceis de pandemia, de quarentena, de isolamento, de lockdown, não desviemos os nossos olhos dessa grande esperança cristã, do que nos anima, do que nos estimula a cada dia que nós acordamos, do que nos motiva a praticar o bem e a construir o reino de Deus neste mundo, a trabalhar em prol da sua igreja, pela evangelização dos perdidos, para que a gente possa investir mais ainda na obra missionária, tanto do Brasil como transmundial, como indígena e dentre outros povos excluídos. O que nos motiva tudo isto é que sabemos que um dia Jesus Cristo haverá de voltar. Por quê? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe. Não sei se tem alguma pergunta.
Amanhã começamos o nosso curso discipulado à noite, às 7h30. Então, para você participar, você tem que se inscrever através do WhatsApp do grupo das nossas igrejas, do Sim e aqui do Parque P. Ou então mandando para o meu e-mail, melhor, para o meu WhatsApp, dizendo eu quero participar do curso amanhã às 7h30. Eu ainda estou estudando, irmãos. Eu ia transmitir pelo WhatsApp, mas eu vi que não dá certo, porque o WhatsApp só pega 8 pessoas e já tem quase 20 pessoas inscritas. Então, provavelmente eu vou usar ou o Facebook, Ricardo está fazendo uma pergunta aí. Ou o Facebook, ou aquele outro lá do Gmail, do Google, né? O que é que o Ricardo está perguntando aqui? Ah, muito bem, Ricardo. Ele pergunta aqui, os 4 animais representam o quê? Na verdade, há um vídeo anterior, eu vou ver se eu encontro depois e vou enviar para você, mostrando que esses 4 seres viventes são seres angelicais, que vivem, não dormem nem de dia e de noite, que têm olhos por todos os lados e que estão ao redor do trono de Deus. São os seres mais próximos do trono de Deus e do Cordeiro. São esses 4 seres viventes.